Salve, salve, pessoal. Hoje é dia de falar do diretor que revolucionou o gênero do faroeste, o italiano Sergio Leone. Antes de tudo, peça uma bebida, deixe seu cavalo descansando nesse lugar, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos, afinal esse é o salão preferido do Oeste. Vamos ao vídeo. Leone nasceu em Roma em 1929, filho de um dos precursores do cinema na Itália. Sérgio começou ainda bem cedo a trabalhar com filmes. Desde os 18 anos fazia assistência e direção para caras como Vittorio De Sica, Luigi Comencini e Mervyn LeRoy. Durante a Segunda Guerra, com o fascismo, a Itália ficou por décadas sem assistir filmes americanos. Com o fim da Segunda Guerra, ela recebeu uma onda de filmes represados. Entre eles, muitos faroestes. O que acabou criando um forte vínculo com os gêneros hollywoodianos e os italianos. Capa e espada, terror e o próprio faroeste eram os preferidos. E lógico, iam começar a ter suas versões feitas por lá. Leone era um diretor de segunda unidade em filmes, por exemplo, como Ben-Hur, onde ele dirigiu as cenas das famosas corridas de biga. O primeiro filme que ele assume a direção é Colosso de Rhodes, um filme peplum, que é basicamente um filme, um épico histórico ou bíblico feito na Itália entre 58 e 65. É o primeiro filme que ele assume a direção sozinho. E segundo ele só fez porque precisava comer. Ele já tinha co-dirigido Os Últimos Dias de Pompeia, quando o diretor faleceu e ele acabou assumindo a direção. E era uma época que ele estava negando vários filmes de mitologia e sandália e espada. Colosso de Rhodes é um filme bem aquém do resto da filmografia de Leone. É apenas mais um entre os tantos filmes desse gênero dessa época. Porém é o único que enquadra o período entre a morte de Alexandre o Grande e o domínio do Império Romano na região. Porém não procure muita fidelidade histórica. Faz parte dos épicos fictícios ao molde de Ben-Hur, ou a romantização de Espartacus, entre outros. Um tanto exagerado e com o roteiro meio esticado demais, acabou servindo mais como um teste para Leone se virar sozinho. Principalmente porque Leone queria mesmo era fazer um western. Sempre foi fã incondicional e tinha visto nos últimos anos o gênero ir perdendo força e o interesse das plateias nos Estados Unidos. O problema é que nenhum gênero é tão exclusivamente americano quanto o western. Faz parte da história do cinema norte-americano e existia sim um ufanismo forte quanto a isso. Alguns filmes emulando faroestes eram feitos na Alemanha e mesmo na Itália, mas eram tratados com desdém e nunca tinham retorno nenhum. Era uma aposta bem arriscada. O nome faroeste espaguete inclusive nasce de um termo pejorativo, como se fosse um faroeste macarrônico, como deboche americano para dizer que não era possível fazer um western na Itália. Mas Leone estava certo de que não só queria fazer um filme do gênero, como seria capaz de fazer algo melhor do que estava sendo feito nos Estados Unidos. Para seu mote, a ideia era não fazer um filme exatamente aos moldes dos faroestes americanos, tanto que a inspiração veio direto do Japão. Assim como Sete Homens e um Destino tinha feito em 1960, ao adaptar Os Sete Samurais, Leone recorreu a Akira Kurosawa e seu clássico Yojimbo, uma história de um samurai que chega a uma aldeia dominada por dois clãs e engana ambos, fazendo um clã voltar contra o outro e se autodestruir. Sérgio montou sua equipe e, como protagonista, queria um dos maiores astros do gênero, Henry Fonda, que
prontamente recusou a ideia maluca de um western feito na Itália. Deve ter dito algo como: e depois, vão fazer o quê? Colocar abacaxi na pizza? A segunda opção então era James Coburn, que cobrou um cachê que não cabia no orçamento do filme, que era bem modesto. Foi um amigo de Leone que pediu para que ele desse uma olhada num jovem que estreava uma série televisiva chamada Rawhide. Leone, mesmo achando que o rapaz tinha muito cara de bom moço pro filme dele, topou se ele deixasse a barba e andasse sempre com um charuto na boca. Afinal, isso seria importante. Leone não queria o maniqueísmo dos heróis perfeitinhos em um ambiente completamente selvagem, como era costume nos western clássicos, onde havia praticamente uma ideia da virtude branca contra a maldade dos índios ou dos mexicanos. Os heróis sempre com a barba feita, o cabelo penteado, os dentes brancos, a roupa passada, e todos aqueles cenários limpos eram algo que incomodavam bastante Leone. Ele queria um anti-herói, algo mais próximo do máximo que alguém conseguiria ser decente naquelas épocas. Clint Eastwood tinha um contrato com a TV que não permitia com que ele fizesse filmes nos Estados Unidos. Como o filme era na Itália, ele acabou aceitando, apesar dos efusivos conselhos do seu agente que dizia que este seria um mau passo na sua carreira. E guardem essa frase. Assim nasce a persona do estranho sem nome. Adios, amigo. Listen, stranger. Did you get the idea? We don't like to see bad boys like you in town. Go get your mule. You let him get away from you? You see, that's what I want to talk to you about. He's feeling real bad. Huh? My mule. You see, he got all riled up when you men fired those shots at his feet. Hey, you making some kind of joke? No. You see, I understand you men were just playing around, but the mule, he just doesn't get it. Of course, if you were to all apologize... I don't think it's nice, you laughing. You see, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it. Leone gostou do olhar ameaçador e intimidador do ator, e isso permitiu os super closes que viriam a ser uma assinatura de Leone, oscilando entre eles e os planos abertos, que acabariam praticamente virando uma cartilha nos faroestes dali pra frente. Ignorando as regras antigas, Leone criou uma escola nova. E finalmente, após trabalhar bem com a música nos épicos com Angelo Lavagnino, resolve chamar um antigo colega de colégio que estava trabalhando como arranjador na RCA e se destacava por trazer elementos dodecafônicos para a música tonal. Seu nome? Ennio Morricone. E vai ser impossível separar os nomes de Leone e Morricone daqui para frente, porque um dos elementos primordiais que ambos irão trazer para o faroeste é a ópera. Ennio mi telefona e mi dice: ah, sai, vieni a fare sta fischiatina, devo fare una cosa. Dopo gli ho detto: all'anima della fischiatina. Così nacque per un pugno di dollari. When I saw the movie, I was so surprised because the music was quite unique. È stata veramente una svolta. That's not what you would think you would hear for a Western. At that particular time, nobody had tried one that's so operatic in a Western. Era già la musica di un autore fuori dal coro. Una timbrica inaudita, non si è mai sentito nulla del genere. Una chitarra elettrica, i colpi di frusta, Il piffero. l'incudine,
il fischio. La campana. Hai imposto un vocabolario. È stato uno shock culturale per i suoi tempi. Uma história bacana de falar do Morricone em relação ao Leone. O Morricone começou tocando trompete. Ele ganhou um trompete do pai dele quando ele era criança. O pai dele era trompetista. Inclusive ele pensava, quando era criança, ele falava, tipo, ele queria ser médico e o pai falou, não, você vai ser um trompetista. E ele percebeu aos poucos que na verdade ele não era um bom trompetista, mas ele podia ser um ótimo compositor. Dentro da faculdade e tudo mais, foi aprendendo a arranjar e compor muito bem. E quando já estava trabalhando na RCA, a mãe dele cobrava por que você não emprega seu pai, e ele tinha uma vergonha de dizer que o pai dele não era um bom trompetista, assim como ele não era um bom trompetista. Então ele evitou colocar trompetes nas composições dele durante um bom tempo. Só foi colocar trompete nas composições depois que o pai dele faleceu. Interessante que o Leone se convenceu da trilha do Morricone para esse filme justamente quando ouviu as primeiras frases de trompete, que deram o tom para o filme. E isso marcou muito tanto o Leone quanto a vida do Morricone. E o Morricone acabou, por conta dessas experiências com arranjo, aprendendo a misturar rock, música pop, música erudita, jazz. E é bom lembrar que o primeiro filme que vai usar música pop vai ser só em 67, com A Primeira Noite de um Homem. Antes disso, as trilhas eram todas orquestradas e eruditas da maneira mais quadrada possível. E um movimento que o Morricone gostava muito era a música concreta. A música concreta basicamente usa barulhos do dia a dia, como esse martelo que vocês estão ouvindo enquanto eu estou falando, infelizmente, mas faz parte. Batidas de máquinas, assovios, enfim, barulhos que a gente tem no dia a dia para fazer soar como música. E isso é trazido para as composições que o Morricone vai fazer, especialmente na trilogia dos dólares. Na história de Por um Punhado de Dólares, assim como em Yojimbo, um estranho chega a uma pequena cidade polarizada pela disputa entre dois grupos e finge apoiar um. Na verdade, provoca uma guerra interna que mina os dois grupos, enquanto ele se aproveita do caos e acaba trazendo paz aos demais moradores. Nesse filme já temos enquadramentos inovadores e um estilo que, além de operístico, seria violento para a época, já que os faroestes não costumavam filmar os tiroteios assim. Era quase uma regra filmar o pistoleiro e cortar só para a vítima caindo em outro quadro. Leone punha tudo no mesmo quadro em CinemaScope gigante, aproveitando o enquadramento como um pintor planeja sua tela. Aliás, poucos usaram o CinemaScope como Leone. Talvez Kurosawa, que inclusive chegou a processar Leone por causa do roteiro. Mas isso são detalhes. Eles se acertaram depois, eu juro. As externas do filme foram filmadas na Espanha e as internas nos famosos estúdios italianos da Cinecittà. Foi por conta dessa dita violência que as críticas acabaram não sendo as mais favoráveis. E afinal, o filme de Leone não tinha índios, não tinha o herói clássico perfeitinho e incorruptível, e nem aquelas velhas noções de honra militar e nascimento de nação que os clássicos do gênero sagraram. Porém, o público abraçou com vontade. O filme foi um enorme sucesso na Europa e mesmo mais tarde nos Estados Unidos fez mais bilheteria que muitos gigantes de estúdio da época. Um orçamento de $200 mil e apenas 8 semanas de filmagem. O que Leone podia fazer com um orçamento maior? E lógico, isso abriu as portas para o que seria a trilogia dos dólares, ou a trilogia do Homem Sem Nome. Outros dois nomes que não seriam uma sequência direta, mas teriam o mesmo mote. Um estranho interpretado por Clint Eastwood. Cada vez mais próximo do anti-herói e mais distante dos personagens de John Wayne. Praticamente um mercenário que, em comparação com os demais naquele oeste selvagem, poderia ter atos que se assemelhassem a virtudes. Coisa que dali pra frente dominaria o gênero. Com o roteiro já finalizado, Clint Eastwood foi contactado para fazer a sequência. Mas devido ao imbróglio com Kurosawa, o primeiro filme sequer tinha estreado nos Estados Unidos ainda. E o ator sequer tinha visto o primeiro filme. Foi mandado então uma cópia em italiano para que ele pudesse assistir. O que após ele fazer, topou na hora. Foi procurado Charles Bronson, que não aceitou fazer um vilão em um filme italiano.
O papel então foi parar nas mãos de Lee Van Cleef. E acabou que o personagem sequer era um vilão, mas um segundo protagonista. Ennio Morricone começou a trabalhar a trilha ainda antes de começarem a gravar, para que Leone pudesse usar a música enquanto dirigia a cena. É bom lembrar que naquela época, os filmes italianos não eram gravados com som direto. Todos os diálogos, em que língua fossem, eram dublados mais tarde. Então era possível você utilizar música durante a gravação. E a música acabou dando os moldes da direção de algumas cenas, deixando-as mais longas para aproveitar completamente as belíssimas peças compostas por Morricone e aumentando ainda mais a tensão das cenas. Por uns dólares a mais, teve um orçamento 3 vezes maior que o primeiro filme. Very careless of you, old man. Clint e o outro caçador de recompensas, Lee Van Cleef, caçam o notório pistoleiro El Indio, que à frente de seu bando selvagem causa uma onda de destruição na fronteira. Ninguém é mocinho. O confronto é mais entre o Homem Sem Nome e Mortimer, de Lee Van Cleef. Jean-Marie Volonté, de novo como o vilão, tem grandes cenas. Drogado, ele se entrega a devaneios de poder e conquista. O Jean-Marie Volonté era um ator de teatro bem respeitado e extremamente envolvido com política. Conforme veio do teatro para o cinema, ele ainda tinha alguns trejeitos do teatro, o que deixava as interpretações dele um pouco exageradas. E a maneira do Leone mudar isso era justamente cansar o Volonté. Era repetir exaustivamente alguns takes para que o ator se cansasse e gastasse um pouco daquela energia e fizesse as cenas menores, com uma energia menor. E isso foi irritando pra cacete o Jean-Marie Volonté. Até um momento em que ele não aguentou mais e saiu do set e disse que não voltava mais. O problema é que eles estavam gravando no meio do deserto da Espanha. Então ele andou por alguns quilômetros e acabou voltando pra filmar. Acho que serviu pra esfriar a cabeça, talvez. O filme é uma demonstração do domínio do ritmo de Leone. O roteiro, apesar de suas várias reviravoltas, facilmente podia se tornar um longa burocrático e sem nada de especial a mostrar. Mas Leone o transforma em algo único. Começamos com uma rivalidade entre os personagens de Eastwood e Van Cleef, que aos poucos se torna uma colaboração na busca por El Indio. E é aqui que, primeira vez, Leone constrói os famosos flashbacks que vão aos poucos revelando o passado conturbado dos personagens e deixando a disputa cada vez mais intimista e pessoal, embalado pela caixinha de música que El Indio usa para marcar o tempo de seus duelos. E são esses flashbacks em 3 atos que fazem a fita sair de um filme simples de ação e caçada em uma pequena opereta de vingança shakespeariana, deixando o filme redondinho como poucos do gênero seriam, mesmo com suas mais de 2 horas de duração. Em momento nenhum, o filme perde o fôlego. Esse filme acabou batendo recordes de bilheteria em toda a Europa. Assim, foi um sucesso espetacular. Salvou a carreira do Lee Van Cleef, que tinha tido um problema na perna e acabou um pouco mais tarde tendo problemas com o alcoolismo. Basicamente ele aceitou esse papel para pagar o aluguel, para pagar as contas que estavam atrasadas. E quando ele chegou no filme, ele achou que ele ia fazer um papel pequeno, um papel mais curto, mas acabou que ele chegou lá e ele era um dos protagonistas, né? E ele ficou extremamente agradecido pelo Leone durante muito tempo. E o filme acabou fazendo com que ele protagonizasse muitos outros filmes depois, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos.
E foi um levante para a carreira dele. O Jean-Marie Volonté, apesar dos problemas que teve com o Leone, também passou a ser um ator muito requisitado. E começou a se dedicar mais ao cinema político na Itália. Ele vai ser a base dos atores dos filmes políticos, como Sacco e Vanzetti, entre tantos outros que a Itália produziu nessa época. Finalmente, definitivamente, o Clint Eastwood virou um astro de primeira categoria. Ele se tornou um ícone na Europa e, voltando para os Estados Unidos, ele já era um ator de primeira linha. O que é engraçado é que vocês lembram quando foi falado que o agente dele falou que seria um mau passo na carreira, que provavelmente ele deve ter demitido esse agente, pelo amor de Deus. Mas voltando para os Estados Unidos, ele formou a própria produtora dele, que dura até hoje, faz os filmes dele até hoje. E qual foi o nome que ele colocou para essa produtora? Mau Passo Filmes. A ironia hollywoodiana ainda é fina. Depois desse filme, os faroestes já dominavam a Itália. Antigamente, ninguém queria patrocinar um western na Itália, porque ia ser um fracasso certo. Após esses 2 filmes do Leone, todos queriam fazer um filme do gênero porque o retorno era gigantesco. Logicamente, com tantos títulos, a grande maioria tinha qualidade bem questionável. Para voltar a fazer um filme de faroeste, Leone precisava dar um passo ainda maior do que deu no filme anterior. Então, não seria somente um western, mas um épico sobre a Guerra Civil Americana. O que viria, para muitos críticos, a se tornar o ponto mais alto do western italiano e um dos maiores filmes de todos os tempos do gênero. Não só isso, mas a trilha de Ennio Morricone mais lembrada de sempre. Il tema, che era il verso del coyote allora. Io vedo c'è il drammatico e il divertente e gli piacque moltissimo. Tínhamos um protagonista no primeiro, 2 no segundo e fechamos com 3. O bom, o mal e o feio. Ou como a boba tradução em português, 3 homens em conflito. O fato de termos 3 protagonistas não agradou muito Clint Eastwood, que se via não mais capitaneando o protagonismo dos filmes, mas o dividindo. No final, ele aceitou participar por um cachê de $200 mil, 10% dos lucros do filme e uma Ferrari novinha para sua coleção. Eli Wallach se mostrou reticente por ser um western italiano. Sim, a mesma história de sempre. Mas é bom lembrar que os filmes foram produzidos um após o outro, e quando esse estava em pré-produção, o primeiro ainda sequer tinha estreado nos Estados Unidos. Mas foi só assistir um trecho de Por Uns Dólares a Mais que o ator que já havia feito Broadway e interpretado ao lado de Steve McQueen e Marilyn Monroe, entre tantos outros, topou na hora. O feio tuco de Eli Wallach, que pode ser traduzido também como o errado ou o desagradável, é um malandro sem escrúpulos, traiçoeiro e mentiroso, que não tem problemas em trair quem chama de amigo por umas moedas de ouro. Mas ele não é o mal, porque Sentença, ou Angel Eyes, interpretado por Lee Van Cleef, é muito pior. Um terrível assassino sem piedade que facilmente pode figurar entre os maiores vilões do cinema. E finalmente Clint Eastwood, que no filme é chamado de Blonde, ou Loirinho, um mercenário enganador e por vezes bem sádico, mas que perto dos outros dois é o bom da história.
Angel Eyes está atrás de um homem, Bill Carson. Há muito dinheiro envolvendo esse nome. E ele não se incomoda em matar quem estiver no caminho para encontrá-lo. Tuco e Blonde, mesmo sem confiar um no outro, trabalham juntos. Se desentendem, se traem por questões financeiras e depois de uma série de acontecimentos, encontram uma carruagem com uma tripulação toda morta, exceto por um homem moribundo. Exatamente Bill Carson, que antes de morrer, confessa que enterraram um estoque de ouro em uma cova. Acontece que por um desentendimento, Tuco pega a informação de qual cemitério seria esse e Blonde de qual cova. Nenhum tem a informação completa e não confiando um no outro, eles precisam cinicamente se proteger mutuamente para chegar juntos ao local e conseguir o ouro. Angel Eyes, ao tomar conhecimento da morte de Carson e que ambos têm a informação, não pode matá-los e não pode perdê-los de vista até que encontrem o ouro. Esse é o tal conflito entre os três, em uma fantástica caça ao tesouro, tendo a guerra civil como pano de fundo. É bacana lembrar também que os filmes hoje em dia são todos feitos, na época também, principalmente em Hollywood, eram filmes que tomavam cuidado, principalmente depois de todos os acidentes que aconteceram no Mágico de Oz, que talvez a gente faça um vídeo mais tarde sobre isso, mas quem quiser é só pesquisar. Começou a se tomar mais cuidado com o risco físico que os atores corriam fazendo filmes. E isso na Itália ainda não era regra. Então você vai ver muitas cenas que literalmente os próprios atores correm risco. O que hoje, por exemplo, você vê o Tom Cruise fazendo em filmes sem dublê, na época era meio que uma regra do cinema feito na Europa, deixava os filmes mais realistas, mas por outro lado os atores provavelmente não gostavam muito do risco que corriam. Logo no começo, quando o personagem do Eli Wallach tá para ser enforcado e o personagem do Clint Eastwood atira na corda, tem uma espécie de dispositivo que ia fazer a corda romper, né? E ele estava amarrado no cavalo. Uma coisa que talvez ninguém tenha pensado na hora de fazer a cena é que o cavalo ia se assustar com o barulho do explosivo. Na hora que a corda rompeu, o cavalo desandou alguns quilômetros com o ator com as mãos amarradas em cima do cavalo. Realmente achou que ia morrer pelo menos 1,5 km o cavalo correndo, sem que ele conseguisse controlar a velocidade do cavalo. E outra cena que é mais icônica e que todo mundo fala sobre o making-of desse filme foi a famosa cena da ponte que é explodida. Para fazer essa cena, ele colocou centenas de soldados espanhóis com o figurino de soldados americanos, todo mundo em seu local certinho, para luz, esperando o momento certo do sol para fazer a cena perfeita, e ele deu a honra de um oficial espanhol acionar o dispositivo para explodir a ponte. E a palavra para que ele acionasse o dispositivo era vaia, em espanhol, né? E ele ficou com o walkie-talkie, esperando que o diretor falasse vaia, e um dos técnicos de efeitos especiais acabou entrando sem querer na mesma frequência do walkie-talkie e estava apressando um dos operários para que ele fosse mais rápido e acabou usando a palavra vaia, e o oficial explodiu a ponte sem as câmeras estarem filmando. O que causou um problemão. Era uma cena extremamente cara. O oficial ficou sem jeito. Ele colocou os próprios soldados do exército espanhol para reconstruir a ponte, para que fosse refeita a cena. Eles acabaram reconstruindo a ponte em 2 dias, uma coisa assim, um recorde. A trilha do Morricone não se limita somente à famosa música do Coyote, que ele se baseou em cima dos sons que os coiotes faziam no deserto, né? Aqui ele usa uma coisa chamada leitmotiv, que seria o tema do personagem, uma coisa assim, né? Bastante usada na ópera, nas Valquírias, principalmente é usada, né? Por isso que o termo é em alemão. E aqui ele usa o mesmo leitmotiv, que é a música do coiote, de 3 maneiras diferentes para cada um dos personagens. Você vai ter a flauta doce pro personagem bom, uma ocarina pro personagem mau
E as vozes gritantes pro personagem feio. E aos poucos, no decorrer do filme, esse leitmotiv vai se misturando com a intenção justamente de dizer que nesse filme ninguém tem uma personalidade fixa. Todos eles são bons, maus e feios. Aliás, talvez seja o filme que mais tenha momentos memoráveis entre imagem e música. Você tem o trielo, né, que é o duelo a três, que a música ajuda a levar a tensão até o limite do suportável numa espécie de arena que eles fazem no cemitério. Logicamente, a belíssima Ecstasy of Gold. Filmes estrearam meio que no intervalo de um ano nos Estados Unidos e foram um sucesso. Redefiniram o gênero e inspiraram inúmeros cineastas como Coppola, Scorsese, John Carpenter, Sam Peckinpah e Tarantino. Foi então que finalmente Sergio Leone seria convidado a fazer um filme com o aporte de estúdios hollywoodianos, a Paramount Pictures. E seu sonho era fazer um épico sobre a máfia judaica, baseada no livro The Hoods, de Harry Gray. Porém, na Paramount Pictures havia muita pressão para que ele fizesse outro western, mesmo que essa não fosse mais a intenção do diretor. Mas o orçamento de 5 milhões, mais a chance de trabalhar com Henry Fonda, com quem sempre quis fazer um filme, pesaram. Para o argumento do filme, Leone juntou-se com dois nomes que viriam mais tarde a se tornar diretores lendários na Itália, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. O filme conta a história sobre como um barão ferroviário tinha um sonho de construir uma estrada de ferro que fosse desde o meio oeste até o mar. Para isso, precisaria convencer um homem a vender suas terras. Para assustá-lo, manda pistoleiros que acabam dizimando a família toda. O próprio barão é traído e morto por esses mesmos pistoleiros. Porém, o que não se sabia era que pouco antes, o dono dessas terras havia se casado com uma ex-prostituta que estava chegando à cidade. Ela chega, descobre em seguida que a família foi toda morta, e embora abalada, ela decide por conta própria reconstruir a fazenda e enfrentar quem matou sua família. E para isso conta com a ajuda de dois pistoleiros, Cheyenne e o misterioso Harmonica. Mas antes disso, dentro de um filme repleto de cenas icônicas, temos que destacar algumas. Para a Harmonica, Leone queria o retorno de Clint Eastwood, porém esse já estava tocando suas próprias produções e decidiu rejeitar, temendo ficar atrelado aos mesmos personagens. Então, o antigo pedido de Leone foi atendido. Charles Bronson. Henry Fonda, é importante lembrar, até então só tinha feito papéis de bom moço. E quando eu digo bom moço, é o cara perfeito nos filmes. O anjo. Seus personagens eram um exemplo de retidão e honestidade. Seus olhos azuis eram associados à pureza angelical. E Sergio Leone introduz seu personagem dessa maneira.
we gonna do with this one, Frank? Now that you've called me by name, Para Cheyenne, foi escalado o ótimo Jason Robards. E para a verdadeira protagonista na história, na qual todo o filme se desenvolve em torno, a icônica Claudia Cardinale. A trilha novamente foi composta anteriormente, com base no roteiro. E ao invés de um leitmotiv, teríamos praticamente um para cada personagem, representando suas personalidades e evoluções. A canção de Jill, que demonstra em poucos segundos sua lamúria e sua reidificação, além da bela voz soprano da cantora Eda Delorso, mostra também o quanto a escala de produção evoluiu desde os primeiros filmes de Leone. A música de Cheyenne começa ameaçadora, já que os pistoleiros tentaram incriminá-lo pela chacina na fazenda. E conforme conhecemos, percebemos que ele tem traços simpáticos e cômicos. Com isso, a música muda e começa a anteceder cada passo que ele dá. A cena de abertura é a outra que vale citar. Morricone tinha composto uma música, mas acabou não fechando direito com a cena. A solução dele e de Leone foi amplificar os sons ambientes para que já servissem como molde de caráter dos pistoleiros. Eles estão esperando alguém que vai chegar com o trem e devem matá-lo. É essa espera que acompanhamos.
Quando o trem chega, ninguém desce, e os pistoleiros começam a ir embora. É aqui que ouvimos pela primeira vez o leitmotiv de harmônica. A única diegética, ou seja, a única que os personagens também ouvem. E assim como as outras, vai acompanhar e anteceder a entrada em cena dele a cada momento. A harmônica que ele carrega, inclusive, tem uma história toda especial no filme que dá contornos de tragédia grega para o final. Afinal, era ele mesmo que dizia, para se defender por ser um italiano fazendo western, de que o primeiro a escrever histórias de cowboys tinha sido Homero. De novo, usando os flashbacks, que seriam caros a Sergio Leone. O filme acaba com a chegada do trem à fazenda. Assim como a chegada das ferrovias puseram fim à época histórica do Velho Oeste. O filme foi lançado em toda a Europa com 2 horas e 45 minutos e fez um tremendo sucesso, lucrando 3 vezes o seu orçamento somente na Itália. Porém, a Paramount resolveu cortar quase meia hora para o lançamento americano e quando estreou por lá, todo picotado, naufragou. Com o tempo, o filme recuperou sua metragem original, se sagrando como um dos maiores filmes de todos os tempos e um dos escolhidos para preservação nos Estados Unidos, dado seu valor histórico e artístico. O roteiro da adaptação de The Hoods ainda não estava pronto. Então a ideia de Leone era fazer um preâmbulo entre ele e Era Uma Vez no Oeste, criando uma trilogia sobre 3 momentos históricos dentro de um período de 100 anos, uma espécie de trilogia fabulística. Como o primeiro falava do Oeste selvagem, Leone decidiu, muito por causa de sua desilusão com a política italiana, e para onde caminhavam os movimentos de 1968, falar da Revolução. E a Revolução Mexicana, no começo dos anos 10, foi a escolhida. E parece que Leone fez questão de não deixar claro se defendia ou não a ideia das revoluções. Como tudo em seus filmes, despido de maniqueísmo. Tanto que ele tem um personagem que fala abertamente contra elas, mas começa o filme com uma epígrafe de Mao Tse Tung. O efeito é semelhante a filmes que já falamos em outros vídeos, como A Chinesa de Jean-Luc Godard e Terra em Transe de Glauber Rocha. Mas o debate permanece até hoje. É possível ver análises que colocam o filme como um defensor das revoluções, tanto que foi proibido nas ditaduras latinas, incluindo no Brasil, onde estreou cheio de cortes, e outras que o colocam como uma visão cínica, anárquica e desiludida com a política, que cada um faça seu veredito. O filme em si é um drama de guerra com pitadas de western. Conta a história de um bandido mexicano, Rob Steger, um bandido ingênuo, diga-se de passagem, que rouba para sobreviver e só rouba de ricos. Inclusive, crê firmemente que isso é uma espécie de reparação pelas humilhações que esses ricos sempre fazem os pobres passar com sua arrogância. Junta-se a ele o nihilista irlandês interpretado por James Coburn, cuja vida sempre foi dedicada à revolução, embora por meios pouco ortodoxos. Ambos vão se juntar à sua maneira aos grupos de Zapata e Pancho Villa, contra a opressão política e econômica representada aqui pelo Coronel Reza. Porém, diferente dos primeiros filmes aqui, paira um clima sombrio. A violência tem consequências e é desprovida do tom cômico de outrora. É inclusive extremamente melancólico ao remeter os famosos flashbacks de Leone para contar o passado do personagem do irlandês. Cada ação tem uma consequência, cada morte também, deixando claro que os ventos da mudança nunca vêm sem sacrifícios pessoais. Os títulos do filme pelo mundo são uma bagunça. Originalmente se chamaria Era Uma Vez na Revolução, e assim é conhecido na França e alguns outros países. Porém, o título em italiano acabou sendo Giù la testa, algo como Abaixa a Cabeça, em referência ao que o personagem de James Coburn frequentemente fala quando arma seus explosivos. Esse, aliás, é um dos títulos em inglês, Duck You Sucker, ou Abaixe-se Idiota. Duck, you sucker. Mas também é conhecido por lá como Por um Punhado de Dinamite, que faz uma ligação esdrúxula com a primeira trilogia de Leone. Finalmente, depois de 13 anos de concepção, finalmente o sonho de Leone para a adaptação de The Hoods ganhou vida. A luta de Leone por querer fazer esse filme vem desde antes desses 13 anos.
Ele leu o livro de memórias que Harry Gray escreveu enquanto cumpria pena em Sing Sing e descobriu que os direitos já haviam sido vendidos. Então, de maneira obcecada, ele foi atrás do estúdio que detinha os direitos e conseguiu comprá-los de volta. No começo da década de 70, haviam-lhe oferecido a direção da adaptação de O Poderoso Chefão, mas ele rejeitou o convite justamente porque iria contra seu sonho de filmar o romance. O Poderoso Chefão foi parar nas mãos de Coppola e Leone se debruçou por anos a fio adaptando o roteiro. De começo, Leone chamou o escritor ganhador do Pulitzer, Norman Mailer, para adaptar esse texto. Mas depois de 4 meses, o escritor entregou um texto completamente inviável para o cinema. Então, a solução de Leone foi fazer um pool dos maiores roteiristas italianos. Começaram no final de 72 e em 81 tinham a versão final com 317 páginas. O primeiro nome escolhido para o elenco era o de Robert De Niro, e ele mesmo ajudou a montar o resto do elenco, que incluiu James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Danny Aiello e Treat Williams, além de uma jovem Jennifer Connelly. Para a concepção dos planos, Leone se inspirou em artistas como Reginald Marsh, Edward Hopper e Norman Rockwell. O filme traz-nos a história de 2 amigos desde o virar do século XIX para o século XX, passando pelos anos 30 durante a famosa Lei Seca, até os anos 50. É a história de Noodles, interpretado por Robert De Niro, e Max, interpretado por James Woods. É uma história de amizade, perda de amizade, da traição, da ambição e de amor. A violência que o filme acarreta é lhe imposta devido às épocas que a história se insere e, claro, a um dos temas do filme, a máfia judaica. Aquela que antecedeu a famosa máfia italiana. O que Leone nos mostra é que na virada do século e durante a Lei Seca, os mafiosos eram pequenos gangsters organizados que atuavam sozinhos. Aqui no filme, são apenas 4 amigos. E quando o mundo da máfia começa a mudar, depois do aparecimento da máfia italiana e irlandesa, Noodles permanece fiel ao seu estilo, fato que vai contra a ambição de Max, que quer mais poder e mais dinheiro. É aqui que realmente a traição começa. É essa fábula de amizade entre pessoas que não podemos chamar de bandidos, no sentido clássico do cinema, e nem muito menos de heróis, que torna fascinante para Leone e, por consequência, para quem assiste essa história, indo a camadas que nenhum outro filme de máfia jamais foi. O corte final de Leone teria mais de 6 horas de duração. Ele queria que o filme fosse dividido em 2 filmes de 3 horas, mas o estúdio negou veementemente. Então ele diminuiu o filme para 4 horas e 30 minutos. Essa cópia é a que estreia em Cannes em 1984. Novamente na estreia nos Estados Unidos, a Paramount interfere no filme e solta um filme de 2 horas e 20 minutos. Quer dizer, 2 horas cortadas de filme. Quando estreou, ninguém entendeu nada. Não fazia sentido o filme, visto que ele tinha sido aplaudido em Cannes. Leone mandou retirar o nome dele dessa cópia de 2 horas e só mais tarde foi lançado uma cópia maior com 3 horas e 50 minutos, que é a que está disponível hoje nas plataformas de streaming e nas cópias de Blu-ray. Há ainda uma maneira de você assistir a cópia original de 4 horas e meia, que é a versão estendida do diretor. Meio desiludido com Hollywood, seu próximo passo de Leone era fazer um filme na União Soviética, uma superprodução sobre o cerco de Leningrado. Infelizmente, Leone acabou falecendo antes mesmo da pré-produção. E se fala muito sobre faroeste espaguete. Como eu disse, era uma maneira pejorativa dos americanos chamarem o faroeste feito na Itália. Mas mais do que tudo, eram faroestes revisionistas. Foi o ponto, principalmente dentro do faroeste, para você começar a repensar a maneira maniqueísta com que os filmes desse gênero eram feitos. Especialmente na questão eugenista que esses filmes tinham, né? Do branco como um herói, os índios como vilões sanguinários e coisas parecidas, né? Os westerns acabaram servindo meio como uma desculpa para as atrocidades que os Estados Unidos fizeram dentro da colonização. E foi esses faroestes revisionistas italianos que começaram a questionar esses pilares. Sem isso, provavelmente o faroeste já teria morrido, já teria sido quem sabe até seria um gênero esquecido e marcado por esse maniqueísmo.
Depois disso, não somente o faroeste se revitalizou, como se começou a produzir muito faroeste fora dos Estados Unidos. Só na Itália você tem personagens icônicos de outros diretores, como o Django, Ringo, Sartana, Trinity. E o gênero dentro dos Estados Unidos continua sendo revisto a cada ano que passa. Cada vez você acrescenta uma coisa a mais a se falar sobre esse período de uma maneira mais consciente, mais ampla e mais diversa. Tudo isso começando com os heróis, com os anti-heróis vindos de uma Itália dizimada pós-Segunda Guerra Mundial. É bom sempre contextualizar isso, o porquê que a Itália jamais, principalmente nessa época, iria construir heróis perfeitinhos e limpinhos, tendo acabado de sair do fascismo do Mussolini. E é isso. Uma das coisas que a gente fica marcado pelo Leone é a insistência, a teimosia de querer fazer do jeito que ele quer. Quando você acredita e estuda e principalmente confia que o jeito que você vai fazer é o jeito correto. Não importa que digam que não, e durante muito tempo digam que não, inclusive que falem pejorativamente sobre o que você está fazendo. Quem sabe você esteja mudando o mundo sem perceber. Saluto, Dom Sérgio.